galerinha RB Kids, tudo bem com vocês? Na semana passada nós começamos a ouvir a história de Madugu. Nós vimos que ele estava super ansioso para conhecer a história de um livro especial. Será que ele vai gostar de conhecer essa história? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir. Mas também nós começamos a aprender sobre as cores do livro Sem Palavras. E hoje nós vamos conhecer mais uma cor. Que cor será essa? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir. Mas antes nós vamos conhecer algumas curiosidades do livro Sem Palavras. Vocês sabiam que o primeiro livro Sem Palavras só tinha 3 páginas nas cores preto, vermelho e branco? E ele foi apresentado lá em Londres por um homem que se chamava Charles Spurgeon. Vocês sabiam também que não se sabe ao certo quando a cor amarela começou a fazer parte desse livro? Mas o que se sabe é que essa cor trouxe um novo formato para esse livro, mostrando a glória do lar celestial. E vocês se lembram da poetisa cega, Fanny Crosby? A grande compositora de hinos? Ela carregava em sua bolsa um livro sem palavras e ela contava para as crianças sobre essa linda história. Já lá na Índia, uma missionária chamada Anne Carmichael, ela costurou uma bandeira com as cores do livro Sem Palavras e ela colocou em seu carro, que era puxado por bois, e ela saía de aldeia em aldeia falando do amor de Deus. Crianças, em breve nós terminaremos de conhecer cada uma das cores do livro Sem Palavras. Vocês terão a oportunidade de contar essa linda história para amigos, parentes e vizinhos. Então agora nós vamos conhecer mais um capítulo da história de Madugu e mais uma cor do livro Sem Palavras. Fiquem ligados! Como a tia Amanda disse semana passada, Madugu estava ansioso para ouvir a história do tal livro falante. Ele ficou na casa dos missionários e no dia seguinte, no final da tarde, finalmente chegou o momento que ele tanto esperava. O missionário Raimundo chamou as crianças. Todas elas sentaram no chão de frente para ele e ele pegou o tal livro. As crianças olhavam para Madugu com curiosidade. Madugu era novo ali. Aquelas crianças não estavam tão animadas como ele, porque eles já tinham ouvido aquela história outras vezes. Mas para Madugu seria inédito. Era a primeira vez que ele iria ouvir aquelas palavras. O missionário Raimundo abriu o livro e a primeira página que ele contou não era a primeira página do livro, era a última. Madugu achou aquilo estranho. Ele nunca tinha visto um livro que começava pelo final, em vez de começar pelo começo. Mas ele também nunca tinha visto um livro que não tem palavra nenhuma. Era tudo novo e diferente. O missionário, como se adivinhasse o que Madugu estava pensando, disse: "Esse livro é um livro diferente e especial, porque em vez de começar do começo, nós vamos começar pelo final, pela melhor parte, a parte que nos traz esperança, a página amarela." Quando vocês veem a cor amarela, no que é que vocês pensam? Em bananas, no sol, na girafa, as crianças responderam. Melão, abacaxi, muitas coisas são amarelas. Muito bem, o missionário Raimundo disse. E vocês sabem quem foi que criou todas essas coisas? Foi Deus. Um menino que estava no fundo da sala respondeu. Exato, Deus é o criador de tudo. Ele criou o sol, criou a girafa, criou as frutas, criou as estrelas, criou o mar, criou o céu. Ele criou todas as coisas que existem na terra. E vocês sabem qual foi a coisa mais importante que Deus criou? Eu e você. Deus nos criou e Ele nos ama muito, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa que Deus ama cada um de nós com um amor que só Ele tem, um amor especial. E por nos amar, Deus preparou o céu para os seus filhos, que é um lugar perfeito. No céu não haverá dor. Não haverá tristeza. No céu, ninguém vai se machucar. Já pensou que lugar incrível? Madugu ouviu aquilo e na hora ele sorriu. Já pensou ir para o céu e a minha perna ficar boa? Nunca mais sentir dor ou ficar triste e nem se machucar?
Esse céu parece ser realmente incrível. O missionário continuou. A Bíblia conta que lá no céu nós vamos andar em ruas feitas de ouro. Vão haver casas feitas do mais puro ouro. O céu é um lugar perfeito, porque Deus é perfeito. E por ser perfeito, há uma coisa que não pode entrar no céu. Ele virou a página e agora aparecia uma cor escura. Aquela cor representava o pecado. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu sinto e que eu faço que não agrada a Deus. Alguém pode dar um exemplo de pecado? O missionário Raimundo perguntou. E as crianças começaram a dizer: brigar, mentir, desobedecer os pais, fazer fofoca, falar palavras feias e que ofendem outras pessoas. Muito bem, tudo isso é pecado, disse o missionário Raimundo. E a Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram. Isso significa que até um bebê na barriga da sua mãe, ele já é pecador. E o castigo do pecado é ficar afastado de Deus. O versículo continua: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. Naquele momento, o sorriso que estava no rosto de Madugu desapareceu. Ele estava com medo e pensando: eu sou pecador. Ele sabia que já tinha feito muitas daquelas coisas erradas que as crianças disseram. E se eu sou pecador, eu não vou poder entrar no céu. Ele pensava naquilo e sentia uma angústia em seu coração. Ele queria ir para o céu, aquele lugar perfeito. Mas como, se ele era pecador? Como se o missionário soubesse o que ele estava pensando novamente, ele virou a página e abriu numa página vermelha. E disse: Deus nos ama e por isso Ele preparou algo para nos ajudar a nos livrarmos dos nossos pecados e irmos para o céu. Ele enviou o seu Filho Jesus, o Filho perfeito, que nunca pensou, falou, sentiu, disse, viu nada de errado. Jesus nunca pecou. Ele veio ao mundo por vontade própria e derramou todo o seu sangue numa cruz. Em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso significa que se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, os nossos pecados não poderiam ser perdoados. Jesus veio e derramou todo o seu sangue. Ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e é o único que pode perdoar os nossos pecados. Vocês lembram o versículo que nós aprendemos nessa página? O missionário perguntou e um menino levantou e recitou. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito bem, o missionário Raimundo disse, e ele estava feliz por saber que as crianças estavam aprendendo os versículos do livro Sem Palavras. Vocês aprenderam, Cristo morreu pelos nossos pecados. Nessa hora, Madugu estava um pouco confuso. Ele acabou perguntando: se Cristo morreu, como que ele pode nos ajudar? As outras crianças começaram a rir. Esse menino não entende nada, um deles até disse. Madugu ficou sem graça. Mas o missionário Raimundo, com muito amor, respondeu: Madugu, Cristo morreu, mas ele não está morto. Ele ressuscitou. Isso significa que ele voltou a viver. E é por isso que ele pode perdoar os nossos pecados. E se ele fizer isso, o nosso coração vai ficar assim. Ele virou a página e agora uma cor branca aparecia, limpinha. Era um coração limpo. Jesus pode limpar o nosso coração do pecado através do seu sangue. Lá em João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou por você, e você o recebe, você o convida para morar em seu coração, você pode se tornar um filho de Deus e um dia ir morar com o Senhor lá no céu. Madugu ouviu aquilo e se animou novamente. Ele queria ir morar com o Senhor lá no céu. O missionário ainda não tinha terminado a história. Ele virou a página novamente e agora aparecia uma cor verde.
e ele disse: quando vocês veem a cor verde, no que é que vocês pensam? Na natureza, uma criança falou. Muito bem. E o que é que as árvores, as flores precisam para crescer? Precisam de água, de sol, de adubo. Exato, o missionário disse. Quando você se torna um filho de Deus, quando você convida Jesus para morar em seu coração, você também precisa crescer em graça e em conhecimento. E para crescer, a primeira coisa que você deve fazer é confessar. Depois que você convidar Jesus para morar no seu coração, não significa que nunca mais você vai pecar. Você vai acabar fazendo coisas erradas. Mas quando você fizer isso, você deve confessar. Isso significa dizer para Deus o que você fez. Lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que se você confessa, se você fala, Senhor, eu menti, Senhor, eu fiz uma fofoca, e você pede, me perdoe, Jesus pode perdoar o seu pecado e purificar o seu coração, tornar o seu coração limpo novamente. Então a primeira coisa que devemos fazer para crescer é confessar. Depois, você deve orar e ler a Bíblia todos os dias. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos mais sobre Deus. E quando nós oramos, nós falamos com o Senhor. Você também deve compartilhar a palavra de Deus com seus amigos. Você deve falar para os outros sobre o que Jesus fez por nós na cruz. Assim, você vai poder crescer em graça e em conhecimento. O missionário tinha terminado a história naquele momento. Ele fechou o livro e as crianças se dispersaram. Elas foram brincar, fazer outras coisas. Mas Madugu, ele não estava bem. Ele não conseguia parar de pensar que ele era pecador e ele precisava de Jesus. Ele queria ir para o céu, conhecer aquele lugar maravilhoso. Mas ele lembrou que ele era muçulmano. Vocês lembram que nós ouvimos isso na semana passada? Madugu tinha uma outra religião. E a sua família não iria gostar de saber que ele estava ouvindo aquelas coisas e pensando em ir para o céu algum dia. A sua família não acreditava naquilo. Mas Madugu acreditava. Ele acreditava que Jesus morreu por ele e ressuscitou. E ele queria entregar o seu coração. Mas ele estava em conflito. Ele ficou ali mais alguns dias e ouviu mais algumas vezes a mesma história do livro Sem Palavras. Certo dia, o missionário Raimundo falou algo diferente. Ele disse assim: se você confiar em Jesus, ele pode te ajudar a resolver qualquer problema. Madugu ficou pensando naquilo. Ele sabia que se ele entregasse a sua vida para Jesus, ele teria um problema com a sua família. Mas Jesus poderia ajudá-lo a resolver qualquer problema. Ele não aguentou mais naquele dia. Foi até o seu quarto, se ajoelhou na beira da sua cama e orou. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. E eu te peço, perdoe os meus pecados e venha morar no meu coração. Amém. Depois de fazer aquilo, Madugu sentiu uma paz imensa no seu coração. Ele sabia que agora ele era um filho de Deus e que um dia ele iria morar no céu com o Senhor. Talvez você se sinta assim também como Madugu. Talvez você sinta um incômodo no seu coração. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou por você e você sabe que você é pecador. Mas você não sabe o que fazer, como resolver esse problema. Você pode orar agora mesmo, onde quer que você esteja, e falar com Jesus. Peça que Ele perdoe os seus pecados e venha morar no seu coração. E Jesus pode te ajudar a ter uma nova vida. Madugu agora era um filho de Deus. E ele teria uma nova vida. Mas ele precisava voltar para sua família e contar o que aconteceu. O que vocês acham que vai acontecer? Será que a sua família vai gostar ou não? Semana que vem nós vamos saber. Não percam o próximo capítulo dessa história. Era uma vez um livro diferente, um livro sem palavras, mas que contava a mais bela história já ouvida. Nós já conhecemos a página amarela, que representa o lugar maravilhoso que o Deus Criador preparou para os seus filhos. Porém, existe uma coisa que não pode entrar nesse lugar: o pecado.
Mas o que é o pecado? É tudo que as pessoas fazem de errado. Você já fez alguma coisa de errado? Já desobedeceu aos seus pais? Bateu em alguém? Já falou coisas feias? Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que não agrada a Deus. O pecado entrou há muito tempo na humanidade. Deus, quando criou o mundo, fez tudo perfeito e Adão e Eva não conheciam o mal, até eles desobedecerem a Deus, comendo a fruta proibida. Esta desobediência trouxe o pecado até as gerações de hoje. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado afasta todos nós de Deus. Sim, todos nós pecamos, porque nascemos com o desejo de fazer coisas erradas, e o castigo do pecado é a morte, ficar separado de Deus para sempre. Deus sabia que você não podia fazer nada para se livrar do seu pecado. Ele sabia que você não podia ser bom o bastante para agradar-lhe. Então, ele providenciou um meio de perdoar o seu pecado. Há sim esperança para todos nós. A página vermelha relata uma linda história de salvação. Não perca na semana que vem. Para contar sobre a página escura, você precisa saber. Pecado é tudo que eu penso, falo ou sinto que não agrada a Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e merecem ficar afastados de Deus. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Os pontos da página amarela são: Deus é o Criador de tudo. Ele nos ama. Ele preparou o céu para seus filhos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.